para o Senhor. Vamos cantar uma canção a esse Cordeiro Santo. Aleluia. Ele é incomparável. Não há outro. Não há outro igual. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Oh, aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Sempre, para sempre reinará. Aleluia. E vamos cantar uma canção. E Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. E vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu
para os céus. Declare comigo assim: a honra, a glória, Ele é o Rei dos Reis, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor esta manhã. Vai dando ao Senhor esta manhã honra, glória, louvor. Vai adorando ao Senhor, ao Deus que está aqui neste lugar, ao Deus vivo, ao Deus único, aquele que nos salvou, aquele que nos deu vida eterna, aquele que nos trouxe aqui nesta manhã para oferecer a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a gratidão do nosso coração por tudo aquilo que Ele, Deus, tem feito na vida de cada um de nós. Aleluia. Glorifica, Senhor Deus, o Teu nome nesta manhã. Exalta o Teu nome, ó Pai querido, nesta manhã. Recebe, Deus amado, o nosso louvor. Recebe nesta manhã, Pai, a nossa adoração, porque é a Ti que, ó Deus, ó Pai, dirigimos nesta manhã o nosso louvor. O Senhor é digno, Deus, de ser adorado, de ser glorificado. Tu és, ó Pai, Senhor, ó Pai, aquele que um dia enviou Jesus Cristo para morrer em uma cruz, a fim de que pela sua morte e ressurreição pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nesta manhã a tua igreja se reúne aqui neste lugar, ó Pai, para te adorar e acima de tudo, ó Deus, para obedecer, ó Pai, a tua palavra, que nos manda, ó Pai, celebrar a ceia em memória do Senhor Jesus. E aqui estamos nesta manhã, Pai. Fica conosco, abençoa-nos nesta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, prepara-nos para este momento, ó Pai. Edifica as nossas vidas por meio da tua palavra. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, maravilha. A paz do Senhor, bom dia, bom dia. Deus abençoe tua vida. Cumprimentou já teu irmão agora pela manhã. Alguns estavam ali atrás agora, né? Há pouco, no nosso café compartilhado. Outros chegaram depois, não puderam vir ao café. Então, se você ainda não viu esse irmão abençoado do teu lado aí, dá um sorriso para ele, para ela, né? Abençoa a vida dele nesta manhã de celebração, de ceia. Glória a Deus. Amados, abra a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 32. Tenho pregado muito no Velho Testamento, porque nós estamos aí acompanhando a leitura bíblica, né? Esse ano o desafio para a igreja é ler toda a Bíblia, e nós estamos caminhando. Na verdade, nós já passamos de 2 Crônicas, né? Hoje pela manhã, se fosse o culto normal de maturidade, nós iríamos trazer um panorama, né? Do livro de Neemias, de Esdras e de Esther. Mas como hoje é culto de Santa Ceia, e se a gente for fazer um panorama, temos que daqui a pouco celebrar a ceia, ficaremos aqui a manhã inteira. Então eu resolvi, né, ainda trazer uma mensagem dentro do livro de 2 Crônicas. Nós vamos então ler o capítulo de número 32. Capítulo 32, o versículo de número 22. Nós vamos caminhar pela Bíblia toda, né? Todo domingo pela manhã. Quem não tem vindo está perdendo. Tem pessoas que falam: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia, eu não sei, né, do que se trata, eu não compreendo muito bem os livros. Você está perdendo uma grande oportunidade de crescer. Não vou dizer que eu sou, né? Eu sou bom professor. Tenho lá as minhas falhas,
mas na medida do possível a gente estuda, né? A gente estuda, medita e traz aqui um estudo para os irmãos. E o culto de maturidade, estou aproveitando para fazer propaganda, viu? Estou aproveitando que tem mais gente hoje, de manhã. Então a gente traz um estudo aqui dos livros da Bíblia. Então se você quer conhecer melhor a Bíblia, venha domingo pela manhã, às 9 horas, no culto de maturidade. Venha aprender mais da palavra de Deus. Amém, amados? Então nós vamos aqui hoje ler o livro, o 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo 22. 32, 2 Crônicas, versículo de número 22. Nós vamos ler a partir do 21, para a gente entender melhor o contexto, tá? Nós vamos ler do 21 até o versículo de número 31. Achamos? Amém? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fora feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. E ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória, em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou também cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que Tu nesta manhã fale conosco, abençoa as nossas vidas, manifesta o Teu poder, o Teu querer, Pai, para com cada um de nós. Assim nós oramos, pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Certamente os irmãos que estavam aqui na última ceia, na última celebração da ceia, né? Nós trouxemos uma palavra baseada na vida de Naamã. Naamã, aquele general que era leproso. E o destaque que nós demos aqui foi a questão do orgulho. Né? Eu tenho aqui em mãos o boletim do mês passado, né? O tema foi Vencendo a Lepra, chamada Orgulho. Falamos naquela ocasião que o problema maior de Naamã não era a lepra propriamente dita, mas o orgulho, né? E por causa do orgulho quase que ele perdia a bênção. Se não fosse a intervenção ali dos seus servos, né? Dos seus comandantes ali, ele não teria obedecido a ordem do profeta, que mandou ele ir ao Jordão e ali mergulhar, quantas vezes? 7 vezes, né? E assim ele ficaria curado. Com muita relutância ele foi
e fez assim. Quando ele agiu desta forma, ele foi curado. Hoje eu quero, na verdade, continuar, e não foi de forma proposital. Depois que eu fui olhar o boletim, né, pegando o texto aqui, o texto ele fala também sobre orgulho. Mês passado falamos de orgulho, esse mês, hoje, na Santa Ceia, continuaremos a falar de orgulho. Acredito que Deus, com certeza, tem algo para cada um de nós nessa manhã sobre esse tema, sobre essa temática, já que o mal do século, o mal do ser humano, do tempo presente, profetizado pelo apóstolo Paulo, é um dos problemas, uma das situações que o homem do tempo presente estaria vivenciando é o orgulho, além do egoísmo, né? Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5, o apóstolo Paulo ele vai fazer menção, né? Aí no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, de duas palavras, dentre tantas, né? Tantas palavras que nós temos aqui nesse texto, algumas, talvez na sua tradução fale desta forma, mas aqui nós temos no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Essa palavra quer dizer convencido, altivo, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Essa palavra aqui traduzida é orgulhosos, soberbos, presunçosos. Então nós temos aqui dentro das características do homem do tempo do fim, né, o orgulho. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, volta a sua Bíblia lá em 2 Crônica. Esse texto que nós acabamos de ler aqui nos fala de um rei chamado, deixa eu abrir aqui de novo que eu tirei da página. Fala de um rei chamado Ezequias. E Ezequias, ele foi rei de Judá. Nós estamos aqui vendo no livro de Crônicas, no 1ª e 2ª Crônicas, né, que na verdade é uma repetição de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Há alguns relatos em 2 Crônica, quem está lendo, né, percebe-se que esse mesmo relato está também lá nos livros de Reis, né? Ou também, nós vemos aqui no caso da doença de Ezequias, que é relatado pelo profeta Isaías, porque o profeta Isaías viveu, nós vamos chegar lá na frente, ainda no livro do profeta Isaías, e lá vai estar esse relato, né, esta história do rei Ezequias, rei de Judá, né, que ficou enfermo, que foi acometido por uma enfermidade, uma doença, e Deus mandou lá o profeta dizer que era para ele que ele preparasse a sua casa, arrumasse a sua casa, porque ele iria morrer. E diz o texto que esse homem então se voltou para a parede, orou e se humilhou e chorou e clamou a Deus. E quando o profeta estava saindo da cidade, Deus disse para o profeta, volte lá e diga para o rei que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Ele não vai morrer agora, né? Isso porque houve da parte do rei uma humilhação, no sentido de que ele se quebrantou diante de Deus. Ele buscou a Deus. E Deus então mudou a sua sorte, deu a ele ainda mais 15 anos de vida, né? Agora, quando você lê o contexto de Reis, 2 Crônicas e de Isaías, percebe-se que aquela enfermidade foi exatamente permitida por Deus para que ele, o rei, se quebrantasse, para que o rei deixasse de lado o seu orgulho. Há uma tradução na linguagem de hoje, que talvez você tenha, que no versículo 25 aí de 2 Crônica 32, está dizendo assim, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Apesar de ter sido um bom rei, na verdade a maioria dos reis de Judá, todos eles foram bons reis. O rei Ezequias,
ele foi um dos melhores reis, depois de Davi e Salomão. Como Davi e Salomão, não houve reis, né, do naipe, né, da qualidade de Davi e Salomão. Mas abaixo de Davi e Salomão, nós temos a pessoa do rei Ezequias. Ele foi um bom rei. E nós lemos aqui, né, dos seus feitos, dos feitos dele à cidade, dos feitos dele no período do seu reinado. Né? O texto aqui traz para nós como Deus o abençoou porque ele tinha um coração reto para com Deus, ou seja, ele procurava agradar a Deus, mas ele tinha um problema, ele era um rei orgulhoso, e o orgulho ficou destacado quando ele prosperou, quando ele venceu o exército da Síria, né? E o rei voltou para sua casa, para o seu povo, né? E quando ele entra na casa do seu Deus, nós lemos o texto aqui, seus próprios filhos o mataram. Diz a Bíblia que o Senhor então livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, e isso foi notório. As nações, né, ficaram sabendo e aclamaram, enalteceram Judá e o seu rei. E isto fez com que o rei permitisse que no seu coração adentrasse um orgulho. Ele ficou altivo por causa das conquistas, né? Ele se achou tal, ele se esqueceu de que na verdade quem o abençoou, quem foi bondoso para com ele foi Deus. Mas o orgulho presente no seu coração não permitiu que ele reconhecesse isso. Mas ele, ao invés de dar glória a Deus, talvez tenha dito, né? Aqui é brincadeira, não está na Bíblia isso, né? Mas glória a eu. Né? A gente não fala glória a Deus, mas há pessoas que às vezes dizem glória a eu. A Bíblia não nos manda dizer aleluia, mas tem pessoas que dizem aleleu. Né? Isto é atitude de orgulho, de não reconhecer. O texto fala que ele não reconheceu os feitos de Deus na sua vida. Daí então, Deus permitia enfermidade. E Deus permitiu aquela enfermidade porque Deus amava aquele rei. Aquele rei foi um rei bom. Era um rei que tinha temor de Deus no seu coração. Mas ele tinha um pequeno problema na sua vida. Ele deixou-se levar pelo orgulho. Seu coração se tornou orgulhoso. E porque Deus o amava, Deus então teve que tratar com ele nesta área. Assim como também Deus nos ama. E por nos amar, Deus não vai permitir que na nossa vida haja alguma coisa que o desagrade, haja na nossa vida alguma coisa que será para mim, será para você pedra de tropeço. Ele terá que tratar com isso, como ele tratou aqui com o seu servo Ezequias. Então ele tratou com Ezequias nesta área. E eu, com base nesse texto, nesta manhã, quero perguntar para mim e para você. Como nós estamos hoje? Como que está o meu e o seu coração hoje? Que tipo de coração é o seu? Né? Lá mais adiante do 31, novamente, veja que ele tinha esse problema. Deus tratou com ele se humilhou diante de Deus. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Mas de repente vem uma comissão de embaixadores, né, da Babilônia, que vieram para se informar do que tinha acontecido com ele. Ficaram sabendo que ele estava enfermo e que ele foi curado por Deus. Então vieram ver, e quando chegaram lá, ele mostrou toda a sua riqueza, mostrou seus tesouros, mostrou as suas conquistas. E diz a Bíblia que isso novamente desagradou a Deus. Então Ezequias, apesar de ser um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele tinha esse probleminha, ele era orgulhoso. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 31, que Deus novamente o desamparou. Desamparou para quê? Para prová-lo e para fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Eu pergunto para você e para mim nesta manhã, você sabe o que está no teu coração? Você sabe como está o teu coração hoje? Como está o nosso coração nesta manhã?
Que tipo de coração é o meu e é o seu? Você tem um coração quebrantado e contrito? Você tem um coração humilde? Ou teu coração é endurecido e orgulhoso? Como era o do rei Ezequias. Querido, o orgulho é um obstáculo muito grande na nossa vida. É um problema que nós todos passamos, todos nós experimentamos, porque o orgulho é pecado e faz parte da natureza humana, faz parte da nossa natureza, né? Esse pecado, o orgulho, mas ele é um obstáculo à nossa vida para que nós não sejamos abençoados por Deus e não alcancemos o crescimento, tanto espiritual como também material. Deus, ele quer nos abençoar em todas as áreas, mas uma vez que o meu e o seu coração é um coração orgulhoso, isto certamente será um obstáculo, será um impedimento para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento material. Então estejamos atentos a isso. A Bíblia, ela vai dizer para nós em muitos lugares, mas eu destaco aqui 2 textos, onde diz que Deus não suporta quem é arrogante e quem é orgulhoso. O primeiro texto está lá no Salmo 101, versículo 5, a parte B do versículo diz assim: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Deus que está falando isso para nós. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E o outro é Tiago capítulo 4, verso 6, que diz assim: Deus resiste ao soberbo. E o texto continua dizendo: mas ele dá graça ao humilde, né? Então a Bíblia vai nos mostrar isso, que Deus não suporta quem é arrogante. E Deus, ele certamente vai tratar com o orgulhoso para que este se humilhe, ou seja, se diminua, debaixo da sua potente mão, dando a ele, quem? Deus, glória. Há um texto que está lá em 1 Pedro 5,6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós não temos que ser humilhado, antes devemos nos humilhar, né? O texto fala que ele, Ezequias, diante da notícia, diante da repreensão, diante do tratamento de Deus, ele se humilhou por se ter exaltado. Ele inverteu a lógica. Na verdade, quando as pessoas diziam quem ele era, ele é um grande rei, ele é um bom rei, ele é um rei que Deus abençoou, um rei que prosperou, ele se exaltou. E não é assim que nós devemos nos portar diante do que Deus faz na nossa vida. Nós temos que reconhecer que tudo que temos e que somos vem de Deus. Isso tem que ser claro em palavras e em atitude. As nossas atitudes e as nossas palavras precisam expressar, revelar que nós reconhecemos que não somos nada sem Deus, que não somos ninguém sem Deus, e que tudo que somos e temos vem de Deus para nós. Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, como rei, se esqueceu disso. Mas aí, diante do tratamento de Deus, porque o seu coração se exaltou, Ezequias então agora se humilha. Então é o que Deus quer. E Deus vai tratar o orgulhoso exatamente para que ele se humilhe, para que ele se diminua debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Amém? Debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Há um homem que nós aprendemos muito com ele, chamado João Batista. Jesus o exaltou, dizendo que não houve homem algum nascido de mulher como João Batista, né? Contudo, ele vai dizer que
o menor aqui será maior do que João Batista lá. E por que ele exalta João Batista? Porque João Batista, há um texto que está lá em Evangelho de João, capítulo 3. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. O versículo 25. O versículo 25. Onde nós temos aqui o exemplo desse grande servo de Deus. E quando eu digo grande servo de Deus, eu falo, pastor, se é servo não é grande. Mas a grandeza aqui não era dele, era do próprio Deus o exaltando, né? Sua atitude. E olha que atitude que ele vai ter aqui no versículo 25 do capítulo 3. Achamos? Diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e ele disse: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saiam ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Olha aí. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, não fui enviado, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha o verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Tem até um louvor que nós cantamos assim: cuidado com o que você canta, preste atenção no que você canta. O louvor é uma pregação também. Apesar que tem muitas músicas hoje aí que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Tem que estar atento a isso também. Mas há muitas músicas, há muitos louvores que nós cantamos, que nós não prestamos atenção no que estamos falando. Você está cantando: ah, Deus, que eu diminua e que tu cresças. E às vezes está acontecendo o contrário: eu estou crescendo e Deus diminuindo na minha vida. Eu sou o centro de tudo. Nós vivemos um tempo onde a filosofia humanista, eu não tenho nada contra o humanismo, né? A gente precisa de fato ter esse lado humano, olhar para o ser humano, nos compadecer do ser humano. Mas muitas vezes o humanismo nos leva a colocar o homem no centro de tudo e não Deus. Às vezes nós colocamos o homem como mais importante do que o próprio Deus. E em prejuízo de Deus, nós exaltamos o homem. Mas quem tem que ser exaltado é Deus, não o homem. João Batista nos ensina isso. Ele fala: convém que ele cresça. Quem? Jesus. E eles estavam aqui querendo suscitar uma contenda. Eles queriam aqui despertar no coração de João Batista o orgulho, o egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo andam juntos. São características do homem do presente século. Mas Jesus aqui ensinou, João aqui ensinou para eles aqui como que deveriam ser as coisas. Eu sou apenas o precursor, eu sou aquele que eu vim à frente para preparar para ele o caminho. E ele chegou. Agora que ele chegou, eu vou sair de cena. Eu não sou mais necessário, eu não sou mais importante, porque eu cumpri a minha missão. Agora a missão é dele. A bola agora está com ele. E ele tem que crescer mesmo. Ele tem que batizar mesmo. E eu, na verdade, antes ele havia dito: eu não sou digno nem de desatar a sua sandália, a sandália dos seus pés. Então nós aprendemos aqui com João Batista, que foi depois exaltado pelo próprio Jesus, do que é
ser humilde, do que é ter humildade. Do que é ter humildade. E Deus nos quer assim. Deus nos quer num patamar inferior a Ele, não superior a Ele. Vamos aqui rapidamente definir o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho, segundo o dicionário, é um sentimento de dignidade pessoal, altivez, conceito elevado ou exagerado de si mesmo. É amor próprio demasiado, é soberba. O orgulho é alguma coisa extremada, alguma coisa que vai além, que está acima, que nos coloca num patamar muito elevado, que nós não estamos à altura, mas o orgulho me leva a me considerar alguém acima daquilo que eu sou. E é interessante que Paulo, ele chama a minha atenção, deixa eu ver se eu anotei esse texto aqui, eu tinha ali dentro anotado, está aqui, Romanos capítulo 12, versículo 3, ele chama a minha atenção e a sua atenção para esse cuidado que eu preciso ter, esse conceito elevado ou exagerado de mim mesmo. No capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer assim, olha, quando ele fala do uso dos dons espirituais, o devido uso dos dons espirituais. Porque tem pessoas que se vangloriam, até nos dons que tem. Eu sou um bom cantor, eu sei tocar instrumento. Eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Eu gosto de servir as pessoas. Às vezes nós nos exaltamos naquilo que na verdade nos foi dado por Deus. O dom foi dado por Deus. A habilidade, a capacidade foi dada por Deus. Então Paulo, quando ele escreve aqui acerca do devido uso dos dons espirituais, no versículo 3 ele fala, porque pela graça que me foi dada. O que é graça, gente? O que é graça? Dom imerecido. Graça é dom imerecido. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus nos dá. Então ele fala que pela graça que me foi dada, eu não mereço, mas me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense acerca de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Seja comedido, tenha um sentimento de dignidade pessoal, sabe? Tenha um conceito de si mesmo, mas moderado, menos, porque tem pessoas que é mais, né? A pessoa se acha, esse homem aqui, o rei se achou. Mesmo que ele tivesse tudo, mesmo que Deus estivesse fazendo muitas coisas nele e através dele, ele não poderia, assim como também nós não podemos nos exaltar nisso. Então, esta é a definição de orgulho: sentimento de dignidade pessoal, altivez, conceito elevado ou exagerado de si mesmo, amor próprio demasiado, soberba. Agora vamos aqui definir uma pessoa orgulhosa. Primeiro, a pessoa orgulhosa, preste atenção nisso aqui, ela busca apenas a sua própria glorificação. Pessoa orgulhosa, ela cultua ao próprio eu. Como eu falei aqui, glória a eu, aleleu, né? O eu sempre está sendo cultuado, o seu próprio eu. Não Deus, não a glória de Deus. Essa pessoa também tem uma paixão egoísta de viver superior às outras pessoas. Ela pensa apenas em si mesmo.
E essa pessoa que pensa apenas em si mesmo, servir para ela é algo mortal. Ela não quer servir ninguém, ela quer ser servida. Esta é a grande realidade do ser humano no século atual. As pessoas hoje querem ser servidas por Deus, elas não querem servir a Deus. As pessoas hoje querem ser servidas pelas outras, e elas não têm a disposição de servir o outro, de se doar pelo outro, de se entregar pelo outro, exatamente por causa do orgulho. O orgulho impede esta pessoa de servir ao próximo. Então ela pensa apenas em si mesma. Veja agora alguns sintomas do orgulho e da soberba. Como que eu posso saber se tenho problemas nesta área? O rei Ezequias, ele tinha problema nesta área. Deus precisou tratar com ele. Nós estamos hoje no culto de Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele disse para nós assim, para tomarmos a ceia: examine-se, pois, o homem, o seu irmão. Quem está do meu lado? Não, a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Né? Então, vamos aqui alguns sintomas do orgulho e da soberba na nossa vida. Vamos ver aqui se temos problemas nesta área na nossa vida. Primeiro sintoma: se você tiver uma opinião definitiva sobre tudo. Se você tiver uma opinião definitiva, grife definitiva. Não é pecado ter opinião acerca das coisas, mas quando a minha opinião é que precisa imperar, que precisa vencer, né? É a minha opinião que vale e não as dos outros. Se sou contrariado em alguma coisa, naquilo que opino, eu tenho um problema. E esse problema chama-se orgulho. Se eu julgo os outros constantemente, se eu julgo ou critico os outros constantemente, grife a palavra constantemente. É impossível você não julgar ou criticar. Mas se eu sempre tenho uma crítica, sempre tenho um julgamento de tudo e de todos, é constante isso, eu tenho um problema com orgulho. Aí eu estava pensando, não sei se já contei para vocês aqui, da janela. A janela, aquela mulher. Agora eu vou contar de um pouquinho diferente do que eu contei da outra vez. Vamos mudar aqui só para que você entenda isso aqui. Da questão da crítica e do julgamento aos outros. Né? Interessante que um casal, certa vez, mudou para uma cidade pequena, do interior. E a mulher, um belo dia, olhando pela sua janela, a vizinha, lá estendendo as roupas, ela chamou o marido e falou: amor, veja a nossa vizinha, ela não lava as roupas direito. As roupas estão tudo encardidas. E o marido não falou nada. No outro dia, novamente, a mulher chama o marido e fala: amor, veja a nossa vizinha, como que ela é porca. Olha o estado daquelas roupas lá no varal. E aí, passando os dias, a esposa saiu, o marido chegou mais cedo em casa. O marido pegou um pano, com álcool e limpou a janela da sua casa. Aí mais tarde a mulher chegou e foi para a janela olhar a vizinha. E quando ela olhou para a vizinha que estava novamente lá, colocando as roupas na janela, falou: engraçado, a nossa vizinha parece que aprendeu a lavar roupa. As roupas estão tão branquinhas. E o marido falou: meu bem, o problema não era a roupa da vizinha, era a nossa janela que estava suja. E eu limpei a janela antes de você chegar. Por isso que a roupa dela tá limpa. Moral da história: às vezes nós estamos preocupados em olhar a vida alheia e criticar a vida alheia e não olhamos a nossa vida como ela está. É aquilo que Jesus diz lá sobre o julgamento, Está lá no texto deixa eu ver aqui se eu anotei, de Mateus capítulo de número 7,
Mateus capítulo 7, versículo de número de 1 a 5, quando fala do juízo temerário ser proibido, ele fala: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É mais ou menos isso que aconteceu com aquela mulher aquele dia. Então, outro sintoma, quando eu julgo e critico as outras pessoas constantemente, eu estou com um problema chamado orgulho e soberba. Se eu nunca reconheço também os meus erros, estou sempre buscando uma justificativa para os meus erros, também é indício de orgulho. Se você está sempre se rebelando contra autoridades, é outro indício, é outro sintoma também de orgulho. Se você quer sempre receber todo o mérito, toda a honra para si, é orgulho. E se você diz eu, o tempo todo, eu fiz, eu sou, eu tenho, eu realizo, eu, é sintoma de orgulho e de soberba. Quando descobrimos isso, isso nos abate, isso nos entristece, porque às vezes nós não queremos, porque é difícil reconhecer o orgulho em nós mesmos e deixar que Deus nos liberte dele. Não é algo fácil. Por isso que muitas vezes Deus, Ele precisa tratar conosco. Porque é vital, é necessário, é importante, nós não podemos negar isso. Que nós deixemos Deus realizar, trabalhar na nossa vida. Porque senão o orgulho pode nos matar. Como quase matou o rei Ezequias. Ezequias quase morreu por causa do seu orgulho. Se ele não tivesse reconhecido, se humilhado diante de Deus, buscado a Deus, pedido perdão a Deus, se posicionado, ele talvez teria morrido. Mas uma vez que ele se humilhou, ele reconheceu o seu ato, a sua condição, a sua atitude, Deus então deu a ele mais vida. Foi o que não aconteceu já com o rei Herodes. Quem lembra de Herodes aqui? Diz a Bíblia que Herodes, um belo dia, ele se colocou diante do povo, está lá em Atos, no capítulo 12, do 21 ao 23, se colocou diante do povo e começou a falar, como um político, como um rei. Ele estava ali palestrando, ele estava ali no seu discurso, e as pessoas, ao ouvir a sua voz, dizem: é voz de um Deus. Ele diz a Bíblia que o rei Herodes, ele não deu glória a Deus e foi comido por bicho. Ele expirou ali no champá e foi comido pelos bichos. E o texto fala porque ele não deu glória a Deus. O orgulho mata. Sim ou não? Mata, destrói. O orgulho destrói a nossa vida. Destrói os planos que Deus tem para cada um de nós. E os planos que Deus tem para cada um de nós é planos de bem, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas uma vez que o orgulho se apropria, que o orgulho se aloja na minha vida, ele vai me destruir. Vai nos destruir. Rapidamente aqui, para a gente caminhar para o encerramento, algumas formas de orgulho. Eu quero destacar 3 formas de orgulho. Nós temos o orgulho espiritual, temos o orgulho intelectual e temos o orgulho material. Primeiro, o orgulho espiritual. Quando nós olhamos para Lúcifer, foi esse o pecado que Lúcifer recebeu a sentença de Deus. Foi por causa desse pecado, o orgulho espiritual. Foi por causa da sua
perfeição em formosura. Ele era tão formoso, ele era tão perfeito, que ele chegou ao ponto de pensar assim: eu vou subir, vou me assentar no trono de Deus, me elevarei acima do Altíssimo. Então, esta atitude de soberba teve início na sua perfeição em formosura. Quando eu estou abençoado, quando eu estou sendo abençoado, quando as coisas estão dando certo para mim, é a hora que eu tenho que mais vigiar, me policiar, me cuidar. Porque eu poderei ser tentado exatamente nesse momento, no pecado do orgulho, me orgulhar por isso. O diabo manda lá pessoas para te elogiar, manda pessoas para dizer: você é bom mesmo, você é um cara, sabe? Que bênção, né? Olha aí como é que as coisas dão certo para você. Eu dizer: é verdade, é mesmo. Eu sou mesmo. Eu sou bom mesmo. Eu sou o cara mesmo. Olha o orgulho aí. Foi mais ou menos o que aconteceu com Lúcifer. Os anjos talvez ficavam assim, tudo babando, olhando para ele: nossa, Lúcifer, como que você é belo. Como que você é formoso, como que você é perfeito. Isso entrou no coração dele. E ele declara, lê comigo lá em Isaías, o verso 13, 14, 15, Isaías 14, verso 13, ele diz assim: tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Literalmente acontece com ele aquilo que Jesus diz: aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que se humilha, será exaltado. Então, orgulho espiritual. A autossuficiência é um perigo. Não seja autossuficiente. Eu sou, eu posso, eu tenho. Não preciso de ninguém, até mesmo de Deus, não preciso de Deus. O orgulho muitas vezes nos leva a desprezar o nosso próximo. Pessoa orgulhosa às vezes despreza o seu próximo. Como aquele homem religioso que estava no templo, juntamente com um publicano, e ele orava a Deus dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, caluniadores, não sou como esse publicano que está do meu lado aqui. Eu sou melhor do que ele. Graças te dou por isso. Isso é orgulho espiritual. É orgulho espiritual, que nos leva também ao julgamento precipitado das pessoas. Lembra da janela? Julgar sem conhecer, sem saber a fundo. Por isso nós temos que deixar o julgamento para Deus. Porque Deus, ele não vê a aparência. Deus, ele nos conhece no nosso coração. Nós nem sempre nos conhecemos. E tampouco conhecemos os outros. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Deus sim, Deus conhece. Deus conhecia o coração de Ezequias, mas Deus o desamparou, deixou ele passar luta, provação, tribulação, para que ele, Ezequias, enxergasse o que estava dentro do seu coração. Porque ele não sabia, como nós muitas vezes não sabemos o que está no nosso coração. E daí eu comecei com a pergunta: como está o seu coração nesta manhã? Como que está o meu coração? Meu coração é um coração quebrantado e contrito, ou meu coração é um coração orgulhoso, soberbo? Precisamos pedir a Deus que sonde o nosso coração nesta manhã. Outro tipo de orgulho é o orgulho intelectual. O sábio intelectual estriba-se no seu próprio entendimento, ou seja, ele confia nos seus conhecimentos. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim para nós: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 16, ele vai dizer assim, ó, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós não podemos aqui nos esquecer de que a capacidade de entendimento e de sabedoria vem também de Deus. É Deus que nos dá a inteligência, é Deus que nos dá o conhecimento, é Deus que nos dá a sabedoria. Então nós não podemos nos vangloriar naquilo que sabemos, né? Naquilo que temos, né? Conhecimento ou entendimento, porque esse entendimento, esse conhecimento também vem da parte de Deus. Leia comigo Provérbios capítulo 2, versículo 6, rapidamente. Provérbios capítulo 2, versículo 6 fala assim, olha, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem sábio, que não se vangloriava ou se gloriava nele mesmo. Antes, Paulo nos ensina a nos gloriar no Senhor. Ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em sabedoria humana, ou sabedoria terrena. Paulo era um homem sábio, era um homem estudado. No entanto, quando ele pregava a sabedoria de Deus, vinda da parte de Deus. E talvez se alguém ali, quando ele estava pregando, falando como ele falou para filósofos, né? Foi lá em Atenas pregar a palavra de Deus para homens sábios. Se alguém chegava para ele e dizia, ah, você prega muito bem, você fala muito bem, ele dava a glória a Deus. Ele se gloriava, era no Senhor. Isso ele diz para nós lá no capítulo de número 1 de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, versículo 17. Vamos lá? Estão cansados? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Cadê? 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios. Achamos aí? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Está escrito assim. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha o verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então esse é o orgulho. O orgulho é intelectual. E o último orgulho é o orgulho material. A pessoa se firmar nos bens materiais que possui. Quando nós nos firmamos nos bens materiais que possuímos, somos tentados a nos esquecermos de Deus. E há muitas pessoas que por causa do amor ao dinheiro se perdeu. Não é a riqueza em si que nos leva a nos afastar de Deus. Porque se fosse assim, Abraão, quem mais foi na Bíblia rico? Abraão, Jó, Jacó, quem mais? José, né? Abraão e tantos outros homens foram pessoas ricas. No entanto, amavam a Deus, serviam a Deus. Então, não é a questão de ser rico, né, que nos faz nos orgulhar ou nos tornar soberbos, mas é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro.
né? Quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, quando passamos a depender dos bens materiais e não de Deus, corremos um sério risco, né? Quando nós colocamos o nosso coração no tesouro, riqueza, nós nos afastamos de Deus. Mateus 6:21 está escrito, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. Onde está o teu coração nesta manhã? Está no Senhor ou está nas riquezas? Se está nas riquezas, meu querido, você corre um sério risco de se tornar uma pessoa orgulhosa, soberba. Coloque o teu coração em Deus e não nas riquezas. Então que nós nesta manhã possamos, em nome de Jesus, né, nos guardar nesses tempos difíceis desta contaminação chamada orgulho. Que você nesta manhã possa se voltar para Deus, como fez o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando entendeu o propósito de Deus na sua doença, diz o texto que ele se humilhou por ter se exaltado no seu coração, né? E Deus, que estava irado com ele, afastou dele a ira. Deus o perdoou, Deus o restaurou, Deus deu a ele vida, Deus o abençoou. E nesta manhã Deus também quer nos abençoar aqui neste lugar. Sonde o teu coração neste momento, feche seus olhos, aí onde você está. Nós vamos orar e nós vamos passar a celebração da Santa Ceia. Mas que nós possamos, como Paulo nos orienta, né, a examinar a nós mesmos. Se temos permitido que esse pecado, o orgulho, se aloje no nosso coração, vamos arrancá-lo nesta manhã. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos confessar isso ao Senhor. Vamos pedir que Ele nesta manhã venha nos purificar de todos os nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus, que tem falado conosco desde a Santa Ceia passada, hoje também pela manhã, que esse Espírito nos convença. Não é a pregação, não é o que eu escrevo aqui no esboço, mas é aquilo que o Espírito de Deus, enquanto eu falo as palavras de Deus, fala ao teu coração, é que vai te convencer, é que vai te levar ao reconhecimento de que você precisa, que nós precisamos desesperadamente de Deus na nossa vida, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, vocês são os ramos. Se alguém estiver em mim e eu nele, ele dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E que a cada dia o Senhor, Ele assuma controle da nossa vida, que nós saiamos do trono. Saia do trono da tua vida, querido. Esse lugar não é teu. Esse trono do teu coração não é teu, não é o lugar para você reinar. Quem tem que reinar nesse trono é Jesus Cristo. Ele tem que assumir o controle da tua vida. Ele tem que ser o Senhor da tua vida, das suas ações, das suas condutas, do teu comportamento. Deixa Deus ser o centro da tua vida. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor e ser Salvador de cada um de nós. Deixa Ele exercer esta função nesta manhã nos nossos corações. Entregue-se mais uma vez a Ele. Reconheça o senhorio dEle na tua vida. Dê a Ele nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Vai orando, vai falando com Deus. Vai orando, vai falando com Deus nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir na oração. Dê a Deus uma resposta nessa manhã, aquilo que Ele está te falando. Como naquele dia, Ezequias, ele correspondeu àquilo que Deus falou com ele. Ele se humilhou. Ele voltou novamente
Ele mudou de posição. Ele saiu do centro. E ele reconheceu que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que Deus estava fazendo por graça, por bondade, por amor, por misericórdia, não por merecimento. Nós não merecemos nada de Deus. Deus não tem nenhuma obrigação com você nem comigo. Tudo que Ele faz na nossa vida, Ele faz por pura graça, por pura bondade. Então que nós sejamos nesta manhã gratos a Deus. O orgulhoso, ele é ingrato. O orgulho impede de que nós agradeçamos, porque nós não reconhecemos os benefícios que nos são feitos. Achamos que merecemos. Achamos que o que Deus está fazendo é porque você é um crente bonzinho, é um crente dizimista, ofertante, é um crente de oração. Não, meu amado, não é por isso que Deus nos abençoa. Ele nos abençoa porque Ele é gracioso, Ele é dadivoso, Ele é bondoso. E é por isso que nós temos que estar na sua casa sempre. É por isso que você está aqui nessa manhã. Você está aqui para agradecer a Deus toda a bondade, todo o amor, todo o cuidado, tudo que Ele realizou por você na cruz. Nós estamos aqui para agradecer. Humilhemos-nos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que Ele no seu tempo nos exalte. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu santo nome.